E aí, bora resolver esse exercício aqui da UEL de 2017 que vai falar sobre os pré-socráticos? É logo depois da vinheta, não sai daí. Saudações, meus jovens! Eu sou o professor Lucas e este aqui é o Filosofia Espiral. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Galera, antes da gente começar, eu quero te fazer um convite. Se você é novo aqui no canal, que você aperte o botão vermelho aqui embaixo, venha fazer parte da nossa comunidade do Filosofia Espiral e ative o sininho para notificação dos novos vídeos. Não se esqueça de deixar o seu like, que eu sei que no final você vai acabar esquecendo, e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, certo? Também não esquece, temos as páginas lá no Instagram, no Facebook e no Twitter, @Filoespiral, com muito conteúdo legal para vocês de filosofia, certo? Se você tiver interesse também, na descrição desse vídeo tem um link para você fazer parte da nossa comunidade lá no Telegram, certo? Onde eu disponibilizo alguns conteúdos exclusivos para vocês também. Maravilha? Gente, então, aula de hoje, nós vamos fazer mais um exercício aí. Desta vez, o tema é filosofia naturalista, os pré-socráticos. É uma questão mais antiga que caiu no vestibular da UEL, mas é uma questão que eu acabei selecionando para fazer uma aula de exercício, dado que, primeiro, que é uma questão bastante frequente em muitos materiais que estão disponíveis aí no país para estudar filosofia, e também é uma questão muito boa, porque ela vai partir de um texto, olhe só você. Primeira coisa que eu quero que você analise quando você vai resolver uma questão de filosofia. Perceba que você sempre tem essa fonte aqui embaixo, né? Você sempre tem algum elemento que vai indicar para você, que vai indicar para você quem é que está escrevendo, quem é que está falando aquilo, o texto com você. E curiosamente, quando nós olhamos a fonte dessa questão da UEL, você encontra um filósofo chamado Friedrich Nietzsche. E isso poderia levar você a pensar, pô, então é uma questão sobre Nietzsche. Mas vocês vão ver que essa questão, na verdade, vai falar sobre a filosofia pré-socrática, mais especificamente sobre o Tales de Mileto, dado que é um texto onde o Nietzsche vai falar sobre esse autor, esse primeiro filósofo, certo? Então, vamos lá, dá uma olhadinha aqui comigo o que a questão vai dizer. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por três razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque faz sem imagem e fabulação. E enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento: tudo é um. A razão citada em primeiro lugar deixa Tales ainda em comunidade com os religiosos e supersticiosos. A segunda o tira dessa sociedade e não mostra como investigador da natureza. Mas, em virtude da terceira, Tales se torna o primeiro filósofo. Então, a primeira coisa que eu quero que você perceba, antes da gente partir para as afirmativas, para as alternativas, é que esse texto do Nietzsche, ele está explicando que a filosofia ela começa com uma proposição estranha, que é o Tales afirmando que tudo é água. E aí, o questionamento do Nietzsche é: por que o Tales afirmar que tudo é água acaba sendo a primeira grande afirmação da história da filosofia ocidental? E aí ele apresenta três passos, três motivos, três razões pelas quais nós deveríamos levar o pensamento de Tales de Mileto a sério, certo? E aí ele inclusive explica quanto cada uma dessas razões aproxima Tales dos seus antecessores, aqueles que explicavam o mundo pela mitologia, e o quanto ele se afasta dessa comunidade e se torna o primeiro filósofo com a sua proposição. Então vamos ver o que a questão da UEL pedia pra gente. Olha lá. A partir desse texto, ele te dá um conjunto de 4 afirmativas, que você vai ter que julgar se são verdadeiras ou falsas. Então ele fala: com base no texto e nos conhecimentos sobre Tales e o surgimento da filosofia, considere as afirmativas a seguir. Então veja que a questão também sugere que, além dos conhecimentos que você tem sobre o Tales de Mileto, que você também esteja atento aos conhecimentos sobre o surgimento do conhecimento filosófico. E aí ele fala assim, ó: com a proposição sobre a água, Tales reduz a multiplicidade das coisas e fenômenos a um único princípio do qual todas as coisas e fenômenos derivam. 2. A proposição de Tales sobre a água compreende a proposição tudo é um. 3. A segunda razão pela qual a proposição sobre a água merece ser levada a sério mostra o aspecto filosófico do pensamento de Tales. 4. O pensamento de Tales gira em torno do problema fundamental da origem da virtude.
Muito bem, então veja só, são 4 afirmativas, cada uma um pouco distinta uma da outra e trabalham com aspectos diferentes sobre o texto. A primeira afirmativa diz: com a proposição sobre a água, Tales reduz a multiplicidade das coisas e fenômenos a um único princípio do qual todas as coisas e fenômenos derivam. Se você lembrar da filosofia pré-socrática, para quem já tem uma noção, quando nós falamos dessa ideia de um único princípio que estaria por trás de todas as coisas, isso é a discussão típica dos primeiros autores da filosofia, que vão procurar o que a gente vai chamar de arqué da physis, ou simplesmente a arqué, que é o princípio fundamental de toda a natureza. Então, o que eu quero que vocês percebam? Ele está dizendo nesse enunciado número 1 que o Tales ele pegou toda a multiplicidade de seres, de pessoas, animais, fenômenos da natureza e reduz tudo a um único princípio do qual eles derivam. Se você pegar o texto do Nietzsche, se você pegar a teoria de Tales, essa afirmativa ela é verdadeira. Por quê? Porque o Tales ele vai encontrar uma única arqué, ou ele justifica que a natureza seria feita por uma única arqué, que é a água. Se você buscar se você fizer um resgate teórico da filosofia pré-socrática, você vai ver que a escola do Tales, chamada de escola jônica ou escola iônica, é uma escola de filósofos monistas, ou seja, são aqueles que falam que existe um único princípio por trás de todas as coisas que existem, né? Por trás da multiplicidade existe uma unidade a partir de uma coisa única. Muito bem. A segunda afirmativa diz o seguinte: a proposição de Tales sobre a água compreende a proposição tudo é um. Muito bem, mais uma vez, a afirmativa número 2 me parece absolutamente correta. Afinal de contas, ele está dizendo que quando o Tales fala que a água compõe todas as coisas, ele está também se referindo à ideia de que tudo é um. Né? Aliás, segundo a tradição filosófica, é exatamente isso que a gente compreende, né? Que Tales teria dito: tudo é um, tudo é água. Então, esse princípio, desculpa, que unifica todas as coisas, seria água. Afirmativa 2, redondinha também. Terceira afirmativa. A segunda razão pela qual a proposição sobre a água merece ser levada a sério mostra o aspecto filosófico do pensamento de Tales. Preste atenção, você que está aqui me assistindo. Gente, é fato que o pensamento de Tales, em algum momento, faz dele um filósofo. Mas essa questão ela exige um aspecto de interpretação de texto que, se você não se atentar, você não consegue verificar se essa terceira afirmativa é verdadeira ou falsa. Se você simplesmente ignora o início da frase e pensa, não, as proposições de Tales levam ele a ser um filósofo, você vai acabar errando a questão. Ele está dizendo aqui, ó, que a segunda razão pela qual a proposição da água tem que ser levada a sério mostra o aspecto filosófico. Você fala, mas que segunda razão é essa, Lucas? Volta no texto. Você não viu que o Nietzsche apresentou para a gente 3 razões pelas quais nós deveríamos, então, pensar, né? Por que o pensamento do Tales tem que ser levado a sério? Então, volta comigo aqui no texto, ó, para a gente ver se é a segunda que vai destacar o aspecto filosófico. E onde que ele começa a justificar o que é filosófico ou não, né? Ele começa aqui, ó, quando você pega logo depois dessa afirmação do tudo é um, né? Aqui já no finalzinho, na quinta linha ali de cima para baixo. Então ele diz: a razão citada em primeiro lugar deixa Tales em comunidade com os religiosos e supersticiosos. Então, o primeiro argumento, né, que o Tales utilizou, que o Nietzsche está levantando para a gente considerar o pensamento do Tales, apenas coloca ele em comunhão com os membros os poetas que propagavam a mitologia. A segunda o tira dessa sociedade e nolo mostra como investigador da natureza. Então, aparentemente, né, a segunda razão realmente afasta Tales da comunidade da mitologia, da religião, da superstição. Mas ele não deixou nada muito claro sobre se isso é o aspecto filosófico. Agora, olha o que ele fala. Mas, em virtude da a terceira razão, então, apresentada por Nietzsche no texto, Tales se mostra o primeiro filósofo grego. Então, quando você pega ali, ó, vamos voltar nas afirmações. A segunda razão pela qual a proposição sobre a água merece ser levada a sério mostra o aspecto filosófico do pensamento de Tales. Não, segundo o texto, é a terceira razão, né? Então, ao contrário do que está dizendo nessa afirmativa, é no terceiro argumento, é a terceira razão, né, que faz a gente levar o pensamento do Tales a sério, que mostra que ele de fato é um filósofo, que é quando ele afirma que tudo é um. Beleza? Então, olha a importância de você fazer a interpretação do texto, de você ler o texto com atenção e buscar a resposta lá. Né? Muitos vestibulares têm feito isso cada vez mais. E olha, essa questão ela é antiga, né? De 2007 da UEL.
A quarta e última afirmativa diz: o pensamento de Tales gira em torno do problema fundamental da origem da virtude. Bom, aqui se você tiver um bom conhecimento de sala de aula, um bom conhecimento ali dos seus estudos, talvez te ajude bastante a ver que a afirmativa 4 ela também é falsa. Dado que o problema central da filosofia do Tales, assim como de todos os filósofos pré-socráticos, não é a origem da virtude, né? Quando você fala do problema da origem da virtude, a gente diz que fundamentalmente isto é uma questão ética. Só que a ética, ela começa a ser debatida na filosofia de maneira mais intensa, de maneira mais profunda, a partir justamente do Sócrates. Então, o que faz os autores serem chamados de pré-socráticos? Não só o fato de muitos deles terem nascido antes de Sócrates, mas é também o fato deles terem discutido uma filosofia que tem uma característica diferente da filosofia socrática. Então, o debate na filosofia dos primeiros autores, dos primeiros filósofos, né, não é a ética, não é a política e nem o conhecimento. A grande preocupação, digamos assim, dos filósofos pré-socráticos, e é a do Tales, seria aquilo que nós vamos chamar de cosmologia, ou fazer aquilo que a gente chama de filosofia naturalista. Em outras palavras ainda, é justamente aquilo que eu citei na primeira afirmativa. A filosofia do Tales e dos pré-socráticos busca a arqué da physis, e não o problema da origem da virtude. Maravilha? Então, se a primeira e a segunda afirmativas são as verdadeiras, quando você olha ali, ó, a alternativa que contém as afirmativas corretas é a alternativa correta, jovens. Letra A de abelha, 1 e 2 estão corretas. Maravilha, meus jovens. Gente, espero que você tenha aproveitado em certa medida aí essa nossa pequena aula, que você tenha conseguido revisar um pouquinho os conceitos de Tales de Mileto e os pré-socráticos. E se você não está inscrito aqui no canal, venha fazer parte da nossa comunidade para acompanhar novos materiais e novos vídeos que eu vou produzindo aqui. Não esquece, se você não deixou o seu like, me ajuda, por favor, a trazer relevância para o meu trabalho. E não esquece também de compartilhar isso com mais pessoas que podem querer praticar um pouquinho os conceitos filosóficos. Não esquece, tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, @filoespiral, com muito mais conteúdo que eu estou produzindo lá para você poder degustar. Seja você um amante da filosofia ou alguém que está precisando estudar a filosofia aí no vestibular ou às vezes até na faculdade. Maravilha? Tem canal do Telegram também se você quiser, o link aqui embaixo. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Por hora, grande abraço e tchau!